Meu nome é Gabriel, tenho 21 anos e esse é o Vou Indo Pra Aqui. Por que a gente tá aqui? Por que é tão importante a gente tá aqui? Por que aqui é tão incrível? E hoje eu queria dar entrada num tema que fala de Bauman e como o anonimato, segundo ele, tem algumas perspectivas cabíveis a ser analisadas. A primeira é a sociedade do consumo exacerbado, né? A sociedade intensa no consumo e a nossa necessidade de aparecer sempre bem para os outros e sempre muito feliz com aquilo que ocorre e principalmente tendo sempre coisas e mostrando lugares e isso, aquilo, aquele outro, né? Estando sempre no consumo exagerado daquilo que muitas vezes não faz sentido pra gente, mas que a gente está por causa não só da gente, mas de uma sociedade também que nos impõe certas coisas e certas ideias que a gente tem que fazer para se adequar em certos grupos sociais. Vou dar dois exemplos. O primeiro é, a gente tem que estar sempre muito bem nas redes sociais, postando coisas, passeando, isso e aquilo, aquele outro, sempre aparecendo, sempre dizendo que a gente está feliz nas redes sociais, sempre interagindo com aquele ciclinho de amigos que não é amigos, que é conhecidos, que mal é conhecidos, aquelas pessoas ali que estão, sabe, a gente tem que estar sempre interagindo com elas, pra gente estar bem e estar bem pra uma certa sociedade, né? Esse seria o primeiro exemplo das mídias sociais, né? Para justificar essa primeira perspectiva. E o segundo exemplo seria o exemplo da falta de roupas próprias. A gente acaba utilizando roupas, coisas e estilos pra gente se adequar a coisas dos outros, que muitas vezes não são as nossas. E a gente passa a se vestir, a se identificar como uma tribo que muitas vezes não é a gente, mas que a gente precisa estar ali pra gente se sentir parte daquilo, pra gente se sentir bem com aquilo, a partir de situações que a gente nem é, principalmente vestindo coisas, usando coisas, enfim, toda essa ideia pra gente fazer parte desse grupo social que é a ideia de tribos, né? Seja a tribo do videogame, seja a tribo do futebol, a tribo do vôlei, a tribo da música, enfim, várias perspectivas ali, vários estilos musicais, né? Então a gente acaba entrando nisso muito forte e acaba também sendo jogado pra isso de uma maneira que acaba construindo um outro ser humano e não um ser humano que é a gente especificamente. E o segundo ponto que eu queria falar também de Bauman, a segunda perspectiva, essa é a primeira com alguns exemplos. A segunda é a perspectiva do interpessoal. O que seria o interpessoal? As nossas relações, elas estão favorecendo o anonimato. Um exemplo é a gente estar usando muitas mídias sociais de uma forma muito frágil, muito líquida, que nem Bauman cita. De uma forma onde acaba afetando não só a gente, mas o outro também. O exemplo é o aplicativo Tinder, que a gente não tem muita interação com a pessoa. É muito mais conversinha e pá, muito mais isso e pá. A gente acabou entrando num parâmetro visceral, digamos assim, de uma forma onde a gente não consegue mais nem sair daquilo. É tão intensa essa troca de mensagens, essa troca de olhares, essa troca de fotos, que a gente acaba só tendo isso e não tendo mais nada muito mais amplificado nesse sentido. E a segunda perspectiva é isso gera uma certa agressividade, né? Essas redes sociais, assim, de uma forma tão grotescamente colocadas, que afeta também o nosso lado mal, porque eu posso aparecer no anonimato pra alguém e xingar alguém, eu posso aparecer por outra pessoa e xingar a outra pessoa, né? Fazer comentários, fazer coisas, fazer aquele outro, muitas vezes sem muito pudor na minha frase, porque eu não vou ter consequências reais. Eu não vou ter consequências reais que aquilo não faz sentido. Então a ética e a moral nesse sentido também ficam abaladas por causa desse anonimato, dessa despersonificação também, que ela é afetada muito por causa de situações que ocorrem, situações que a gente acaba não tendo pudor, né, na fala mesmo. E o terceiro ponto que eu queria comentar aqui é urbanismo e locais públicos. O que a gente está fazendo para que a gente consiga criar muito mais anonimato entre as nossas relações do que talvez antigamente, porque em cidades menores, a população ela se conhece mais, ela conversa mais, ela interage mais, né? Essa coisa tão boa que é a comunicação com o vizinho, mas por causa da rapidez do mundo urbano, né? Por causa do trabalho, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, a gente acabou perdendo essa empatia com o outro e acaba afetando em todos os parâmetros da vida. Por exemplo, a gente tá no ônibus, a gente não liga pra pessoa do lado, a gente pode até conhecer ela, mas a gente não conversa mais com ela, porque a gente tá tão preocupado nos nossos afazeres que a gente acaba deixando de lado aquela pessoa, e aquela pessoa muitas vezes era nossa amiga e tudo mais, ou nosso amigo, e a gente acaba deixando ela de lado, porque a gente tá sempre com pressa, a gente tá sempre muito rápido, muito isso, muito aquilo. A gente passa na rua e muitas vezes não consegue parar um minuto pra conversar com alguém, porque a gente tá sempre perdendo tempo, sempre isso, sempre aquilo, sabe? Então a gente tá eternamente num ciclo de rapidez contínua, num mundo líquido, que a gente acaba esquecendo de criar relações pessoais com os outros, e simplesmente deixa o outro ir, favorecendo não só o meu anonimato, mas o anonimato do outro também, de diversas maneiras. E a última perspectiva, o último exemplo, digamos assim, o último exemplo a citar
comentar sobre essa perspectiva do urbanismo, essa do anonimato que favoreceu por causa da arquitetura e tudo mais. São os locais enormes que a gente tem pra gente, agora quartos maiores, né, apartamentos maiores, casas maiores, né, e principalmente o telefone, né. O telefone, ele é um objeto enorme que a gente não se dá conta, ele é tão pequenininho, mas ele faz um estrago, ele faz um aprendizado muito grande que a gente acaba não levando em consideração, porque muitas vezes o mundo inteiro tá ali dentro do telefone daquela pessoa, e a gente acaba fazendo esse isolamento por causa disso, por causa de uma falta de cuidado, digamos assim, e por causa do urbanismo também que foi colocado, né, arquitetura e tudo mais, pra gente se isolar cada vez mais da sociedade, e isso é muito ruim, né. Então quando a gente for conversar com alguém, a gente tem que entender que aquela pessoa, ela não tem só os problemas dela, mas ela também tem todos esses problemas que tu também tem no dia a dia, e a partir disso criar conexões e criar olhar diferente é muito difícil. É muito difícil a outra pessoa entender que tu quer conversar com ela e tu quer ter empatia. Oi, tudo bem? Como é que é teu nome? Oi, tudo bem? Como é que tu tá? Como é que tá sendo teu dia? Mesmo que a pessoa tenha um dia ruim, aquela pessoa vai conseguir, pelo menos alguém lembrou de mim, né? Enfim, e também não vai passar do limite do respeito, adentrando numa parada que tu não queria adentrar, né? Sendo mais impulsivo, mais isso, mais aquilo, mais agressivo, não tá só perguntando sobre coisas normais. Oi, tudo bem? Tudo certo? São coisas simples que a gente acaba esquecendo de fazer, que geram conexões muito relevantes para a nossa vida. Muito obrigado pelo acesso, deixa o like, se inscreva no canal, e essa foi a perspectiva de Bauman sobre o anonimato. Até o próximo vídeo, não se esqueça, amanhã.